Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vicente Braga, eu sou sócio responsável pela área de bancário, meios, pagamentos e fintech do Faz Advogados, e a gente veio aqui hoje para conversar com vocês sobre as novas regras de crowdfunding, e para isso eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que a Camila Nasser aqui com a gente. A Camila é cofundadora e CEO da CRIA, que é a primeira plataforma de investimento em startups no Brasil, e que vai comentar um pouco com a gente essas mudanças nas regras. Boa tarde, Camila, tudo bom? Boa tarde, Vicente. Boa tarde, pessoal. Super obrigada pelo convite. A gente tem tanta coisa para comentar, é uma mudança esperada há 2 anos em um mercado que existe há 8 anos e que precisava dessa mudança. Então não vejo a hora de a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Obrigada de novo pelo convite. Imagina, a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite, é super importante. Eu acho que esses temas são temas muito interessantes para o mercado, e essa plataforma que a gente está aqui hoje, Faz Mais Simples, ele busca justamente desmistificar um pouco, falar um pouco sem juridiquês, numa linguagem realmente de mercado, né, mas que todo mundo consiga entender do que a gente está falando quando a gente está trazendo essas mudanças, o que a gente pode, de fato, contribuir para que as pessoas compreendam um pouco melhor o momento dessa indústria. Camila, antes de mais nada, eu queria te pedir para falar para a gente, eu sei que você já fez esse pitch já milhares de vezes, então você certamente tem ele muito bem aperfeiçoado. Conta para a gente um pouco o que são as plataformas de crowdfunding e exatamente, em geral, em específico, o que é a CRIA, o que a CRIA faz. Perfeito, vamos lá. Acho que existe primeiro uma separação entre plataformas de equity crowdfunding e plataformas de crowdfunding. O crowdfunding é uma modalidade de investimentos que nasceu nos anos 2010, 2011, que junta o crowd, ou seja, a população, a multidão, para fund, ou seja, para aportar recursos em alguns negócios. E existe crowdfunding de doação, em que você faz um aporte via doação para impulsionar um negócio. Existe crowdfunding como o Kickstarter, Indiegogo, Catarse aqui, em que você compra uma camiseta para impulsionar um projeto, então ele é baseado em recompensas. E existe o equity crowdfunding, o debt crowdfunding, que é uma coisa completamente nova. Por quê? Porque está falando aqui do mercado financeiro, do mercado de capitais. Então, eu sempre gosto de fazer uma distinção entre o que a gente sempre conheceu como vaquinha e que as plataformas de crowdfunding conseguiram digitalizar vaquinhas, né? Mas com o equity crowdfunding, que nada mais é do que a possibilidade do investidor comum, do investidor do varejo, participar de IPOs de PMS, né? Então a gente vê que historicamente a maior parte do valor do mercado de capitais acontece no mercado privado, né? Quando as empresas elas ainda estão começando, estão nascendo, então elas têm muito potencial de crescimento. É o que a gente viu, por exemplo, com todas as empresas de tech que hoje foram para a bolsa e tiveram grandes quedas nos últimos anos. Quando elas estavam no mercado privado, elas só cresciam, elas não desciam, porque elas ainda tinham muito valor a agregar, a gerar e olhando para o futuro. Então, nesse mercado privado, onde está a maior parte do valor, o investidor comum não tinha acesso, a não ser por grandes fundos institucionais ou se você é muito rico e muito bem conectado. Então, as plataformas de equity crowdfunding e o CRIA sendo a primeira plataforma do Brasil, surgiram justamente para isso, para dar acesso ao investidor comum e a PMEs espalhadas por todo o Brasil ao mercado de capitais. Então, basicamente, o que a gente faz é permitir a execução de ofertas públicas. Então, de fato, a gente admine a IPO digital, ofertas públicas em que o investidor ele compra participação societária em negócios que ainda estão começando e que, portanto, como eu falei, tem o maior potencial de gerar valor, retorno financeiro no futuro. Então, esse é um pouquinho do contexto do equity crowdfunding, e o CRIA entra nisso como a primeira plataforma de equity crowdfunding do Brasil. Então, a gente tem aqui nossos 8 anos. Começamos lá em 2014, trazendo essa modalidade. Na época, o CRIA chamava Brota, mas isso é um detalhe. Somos a mesma história, só em uma evolução constante. E como primeira plataforma, então, a gente navegou muito desse mercado que sempre foi muito embrionário. Passamos os primeiros anos do nosso desenvolvimento aprendendo sobre o mercado, aprendendo através de testes, através de acertos, mas através também de muito erro e aprendizado. Isso é essencial em todo novo mercado que se constrói.
até que em 2017 a CVM regulou o nosso mercado através da CVM 588, foi a primeira instrução, e depois disso, agora, 2022, a gente tem uma nova mudança, um novo marco regulatório, que é a CVM 080, a resolução 088, e que muda, mais uma vez, as configurações do nosso mercado, com realmente um potencial de quadruplicar ele. Então, basicamente, passando por cima, o Equity Crowdfunding é isso, é a chance para o investidor de participar do mercado de capitais, e o CRIA é a plataforma pioneira, e hoje não somos a maior plataforma, porque assim, eu gosto de falar isso, porque eu não quero ser a maior plataforma, mas somos a plataforma de maior performance nesse mercado. Então, a gente foca hoje em atrair poucos bons negócios, negócios que a gente seleciona com a nossa equipe especialista em análise de startups, em modelagem de valuation e etc., e que a gente co-investe com a nossa rede de investidores. Não, eu posso falar até na física aqui, que sou investidor no CRIA, em alguns projetos ali, achar a curadoria de vocês excelente e o nível de informação do site também muito bacana. A gente recebe informação com mais qualidade e com mais frequência do que a gente recebe aí em muita plataforma das grandes corretoras, das grandes distribuidoras aí de valores imobiliários. Então, eu sou um grande fã do projeto, já deixo aqui esse disclaimer. Mas eu acho bacana que você está comentando essas mudanças que você falou, tem potencial de quadruplicar esse mercado, né? Olhando um pouco para quais são essas alterações, me chamaram a atenção a alguns pontos. De modo geral, eu acho que a gente tem uma capacidade maior nesse mercado, né, com essas alterações. Eu acho que tem alguns controles novos que talvez sejam importantes, até não só para proteção, mas para a sensação de proteção dos investidores, que eu acho que quando você aumenta a sensação de proteção, na verdade, você está fazendo mais pelo mercado do que pelo investidor, né? Porque você está trazendo ali para aquele mercado, de fato, uma percepção de que existem umas regras melhor supervisionadas, por mais que a gente anteriormente fosse tudo feito de forma correta, a gente não ter histórico aí de problemas, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana até de comentar, mas pelo menos ter essa percepção, aquela história, não basta você ser honesto, né? Você tem que parecer honesto. E eu também chamo atenção mais proporcionalidade, né? Porque a CVM ela bate de um lado e ela dá do outro, né? Então, por exemplo, né, você tem um aumento do capital mínimo para essas plataformas, né? Duplicou a necessidade do capital mínimo de 100 mil para 200 mil, para quem quer de fato começar a operar essas plataformas. Mas, por outro lado, também aumentou a possibilidade, o leque de empresas que podem, de fato, se aproveitar dessa forma de investimento e também o volume das ofertas. Então, anteriormente, você tinha empresas com uma receita bruta anual de até de até 30 milhões, né, e sendo um grupo conglomerado até 60, isso aumentou agora para 40 milhões na própria empresa, né, de receita bruta anual, ou até 80, se o grupo econômico, né, tiver outras empresas também debaixo do mesmo investidor. Esse ponto do limite, o 30 milhões, na verdade, foi o que a CVM tinha proposto em audiência pública. O nosso limite era ainda menor, era de 10 milhões. 30 milhões era o limite da audiência pública. Na audiência pública eles disseram, vamos mudar. Exato. Não, mas perfeito, o limite era ainda menor. Foi ótimo que você pegou esse ponto, porque até que estava... então, você vê que tem, de fato, um aumento bastante substancial, não é só uma correção de inflação. Se bem que se a gente pegar desde quando foi a consulta pública para cá, é meio que uma correção inflacionária quase, né? O valor-alvo da captação máxima, né? Agora a gente está em 15 milhões, então acho que a gente tem aí uma mudança substancial. E também, por outro lado, como a gente falou, né? Ela dá com ela pede mais controle de um lado, mas também ela traz algumas permissões, como, por exemplo, a exigência de profissionais de compliance dentro dessas plataformas. Ela só é exigida agora, de fato, quando você tem a partir de 30 milhões de captação no exercício. Agora, uma questão específica aqui, duas questões aqui que me chamaram bastante atenção, que eu queria que você comentasse um pouco, e aqui no geral, tá, Camilo, eu queria que você trouxesse para a gente o que esses números querem dizer para a indústria, né? Porque uma coisa é a gente falar, isso aqui pode ser assim, pode ser assado, mas, pô, vocês que estão no dia a dia aí, o que isso significa de fato para a viabilidade dos projetos de vocês? Primeira questão a questão da possibilidade da plataforma atuar como escriturador, tá? Que agora a gente tem, pode ser um escriturador autorizado ou pode ser a plataforma mesmo, né? Isso trazendo um nível de segurança a mais.
e a questão das transações subsequentes, que é até difícil falar o que é transação subsequente, né? Qualquer um que está minimamente acostumado aí com o mercado de valores imobiliários, e não só valores imobiliários per se, né, também ativos financeiros como CDBs, a gente sabe que existe um mercado secundário que ele é muito importante para dar liquidez, porque às vezes o investidor tem um investimento ali, ele pode continuar gostando, acreditando naquele investimento, mas por alguma razão ele precisa daquele dinheiro naquele momento. E aí ele busca, de fato, se desfazer daquela posição, mas às vezes é uma questão momentânea, às vezes é uma questão de que ele vê uma outra oportunidade melhor de investimento em outro lugar, ou mesmo, qualquer razão, ele quis sair daquele investimento. Como a gente sabe que esses investimentos, quando você investe no início da empresa, que você acha que trouxe um ponto muito legal, que é o melhor pedaço, né? É a melhor parte da empresa, que é a hora que ela está crescendo de verdade, e que o público em geral fica fora dessa oportunidade, agora com isso eles têm esse acesso. Ainda assim, você tem uma questão, né, da liquidez, as pessoas demoram um pouquinho para você, de fato, realizar ali aquele investimento inicial. Para isso, vem essa previsão de transações subsequentes, que nada mais são do que o mercado secundário, que a gente escutou falar bem. Porém, como o mercado secundário, mercado de bolsa, mercado de balcão, são mercados extremamente regulados, a CVM, inclusive, colocou ali até acho que você brincou bem, né? Que eu acho que é meio que uma cláusula meio Lord Voldemort, ali, que é aquele que não pode ser nominado. Você não pode chamar de mercado secundário, mas pelo menos a meu ver, na prática, equivalente ao mercado secundário, permitindo que as pessoas, de fato, façam transações subsequentes com outros investidores dessas plataformas para, eventualmente, se desfazer desse ativo e ter alguma liquidez maior nele. Agora conta para a gente, o que de fato isso quer dizer para vocês? O que isso muda na realidade? O que isso muda nos projetos que vocês buscam viabilizar? O que isso muda como oportunidade para os investidores que veem nas plataformas de Active Crowdfunding uma alternativa de investimento? Perfeito. O que não muda, né? Brincadeira, mas assim, tem tanta... muita mudança. Vou começar pelo mercado de transações subsequentes, depois a gente fala um pouquinho dessa visão de escrituração. Mas mercado de transações subsequentes, a verdade é que a essência do mercado de capitais como um todo está no mercado primário, que é onde você está alocando recursos diretamente na empresa, o que, em sua vez, gira economia, gera empregos, gera produto, enfim, faz a economia girar. Então, a essência do mercado de capitais é o mercado primário, em qualquer nível do mercado de capitais. Agora, o mercado secundário, ele é extremamente importante e relevante para dar uma base, uma subsistência ao mercado primário. Por quê? Investidor com mais liquidez é investidor com maior apetite. Então, para a gente ter um mercado primário funcionando direito, a gente tem que ter um impulso no mercado secundário, permitindo uma renovação aos investimentos e aos investidores. Então, eu sou muito entusiasta do mercado secundário pelo potencial que ele tem de gerar valor ao mercado primário e justamente pelo que eu falei. Investidor com maior liquidez é investidor com maior apetite. E quando a gente fala de investimento em PMEs, em startups principalmente, a gente está falando de investimento extremamente ilíquido. Quando a gente começou, há 8 anos, a gente já falava aqui de janelas de liquidez de 5, 8 anos, 7 anos, então, janelas muito grandes. Hoje a gente passou, principalmente ano passado, e esse ano também, por um boom de M&As, um grande aumento de empresas fazendo IPOs mais cedo também. Isso aumentou também a liquidez do mercado. Então, a gente viu uma liquidez aumentada, inclusive a gente tem empresas no nosso portfólio que em 1 ano deram êxito aos seus investidores, mas isso não é comum. O investimento em startup é um investimento ilíquido. Então, o investidor ele tem que ter capital paciente. Quando a gente tem uma permissão de criar um mural para viabilizar transações subsequentes, o que a gente tem na prática é uma abertura para criar novas janelas de liquidez. Isso é ótimo em termos de posicionamento, em termos de segurança para o investidor. Ao mesmo tempo que o investidor ele tem que ter a ciência de que ele está entrando para o longo prazo e que o melhor a se fazer com o seu investimento é mantê-lo no longo prazo, né? Então, eu não acredito que o mercado de investimento em startups vá virar uma bolsa no médio prazo, com certeza não. No longo prazo, eu espero que não, porque
A gente não está falando aqui de apostar em papel, a gente está falando aqui, de fato, de impulsionar negócios que vão passar por altos e por baixos, e que nesses baixos, se a gente tiver o desespero que a gente vê hoje no mercado, é bem mais estruturado, né, no mercado aberto, num mercado pequeno, a gente pode prejudicar muitas startups. Então, eu espero, mas eu também acredito que a gente não vai ter o mesmo cenário do mercado aberto, do mercado público para o mercado de startups, mas ainda assim o investidor ele vai ter mais janelas de liquidez. Com isso, ele vai estar mais empoderado para investir mais e para renovar os seus aportes. Dito isso, um dado que eu acho super curioso é que quando a Seedrs, que é uma plataforma londrina, Londres, muito tempo, foi a capital das fintechs, e lá eles são muito fortes de equity crowdfunding. Grande parte das startups passam por equity crowdfunding, inclusive unicórnios, como o Monzo ou o Revolut, que agora chegou no Brasil, são unicórnios que passaram por plataforma de equity crowdfunding, cresceram suas bases lá. E a Seedrs, então, foi a primeira plataforma a implementar o mercado secundário dentro do processo deles, né? Lá a legislação também ela é bem mais aberta. E no primeiro ano, 2017, em que eles implementaram o mercado secundário, foram apenas 96 transações. No segundo ano passou para 400, então a gente viu uma subida substancial, gigantesca. Nesse primeiro ano, 96. Por que eu trago esses dados? Porque, em termos absolutos, é muito pouco. Então, o mercado secundário, ele não vai acontecer num piscar de olhos e na mágica, a CVM permitiu e agora a gente tem consolidado e grande. Ele é uma construção também de longo prazo. Mas a gente tem, muitas vezes, a gente tem algumas startups para ligar no nosso portfólio que tem investidor que tem um problema e pergunta se ele pode vender, e porque está com problema pessoal, enfim, N motivos. Tem também investidor que manda e-mail, putz, eu quero muito entrar nessa empresa que passou pelo CRIA, como eu faço? E a gente fala, sinto muito, não tenho o que fazer. E agora tem. Para mim, essa é boa notícia, agora tem. Então, o mercado secundário, ele vai se estruturar aos poucos, mas ele vai dar um alívio e uma janela de liquidez que vai impulsionar muito o mercado primário. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não em termos de volume, mas em termos de importância, de posicionamento e de segurança do investidor, que ainda assim tem que saber que ele está lidando com um investimento de capital paciente. Tá? Certamente. Não, legal. Por favor, pode seguir nos pontos aí, que eu sei que eu falei bastante coisa. Não, imagina. Acho que sobre o mercado secundário é isso, essa visão geral. E ele tem algumas questões assim críticas que as plataformas elas precisam ter a robustez tecnológicas, de processo e de equipe para conseguir garantir que ele é bem feito. Então, é aquilo que você falou, né? Agora a gente tem que ter um capital social de 200 mil. Se a gente ultrapassa 30 milhões de transacionados no ano, a gente tem que ter um diretor de compliance. Isso é extremamente importante, porque a CVM nos deu grandes responsabilidades e grandes poderes agora. Né? É o tio Ben aí, né? É o tio Ben do Homem-Aranha aí. Exato. Com grandes poderes, o que acontece? Grandes responsabilidades. Então, a gente está com um poder muito maior. Então, faz total sentido a CVM elevar o nível do que ela espera que as plataformas façam. E isso me leva para falar do primeiro ponto que você falou lá, que era da escrituração. O mercado hoje, e eu não estou falando do mercado de equity crowdfunding, eu estou falando do mercado privado, ele é completamente offline e bagunçado. A gente percebe que o empreendedor ele vai registrando os seus quadros societários em planilha. Quanto mais captações, né, mais investidores eles trazem para dentro, e cada investimento é vinculado com regras diferentes, né? Então, regras de valuation, regras de conversão, e que, se ele não tem um bom controle disso, vira uma bola de neve. E aí, por exemplo, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né? Porque matemática é binário, é sim ou não. É 1 ou 0, na maioria das vezes. O direito, ele é cinza, por essência, né? O contrato de investimento... Tons de cinza. Tons de cinza. Não é nem cinza, são tons de cinza. Então, a gente está falando aqui de unir o binário com os cinzas do direito, que são os contratos de investimento, do registro dos valores imobiliários, e querer extrair disso um cenário consolidado e real do seu investimento e de todos os investimentos subsequentes. Ou seja,
bagunça total, bagunça completa. Então, existe muita complexidade hoje no mercado privado como um todo para conseguir se organizar isso. E se a gente quer, principalmente, ter um mercado privado, secundário, a gente tem que ter muita organização para o investidor saber o que ele tem, quais são os direitos vinculados ao que ele tem. Se um investidor que entrou lá na frente exerceu o seu direito, né? Porque muitas vezes se investe via título de dívida conversível, que na prática o investidor, no primeiro momento, é um credor. Ele não configura como sócio, mas ele tem o direito de converter. Então, se ele converter no futuro, qual vai ser a minha participação? Se ele não converter, minha participação aumenta? Não aumenta? Isso, assim, cascateadamente, subsequentemente. Então, a necessidade de se fazer a escrituração via agentes escrituradores ou a licença para as plataformas fazerem isso via registro de participações, que é basicamente a escrituração, mas de novo, sem o nome, sem o registro também como escriturador, é a necessidade de se garantir que o investidor sabe o quanto ele tem hoje, o quanto ele vai ter no futuro, o que está vinculado aos direitos, deveres dele, desse valor mobiliário, e quais são os possíveis comportamentos que esse valor mobiliário vai ter. A verdade é que é extremamente complexo fazer isso, né? A gente, inclusive, foi dentro do CRIA que o Basement nasceu. O Basement hoje é a plataforma focada nisso, em organizar cap tables, organizar a vida societária, porque foi de uma dor que meu sócio sentiu enquanto ajudou empreendendo CRIA. Falou, se aqui a gente está percebendo esse problema no crowdfunding, o mercado inteiro tem esse desafio. Então, empreendemos o Basement, que hoje é uma plataforma de gestão e controle de cap table, de registro societário. E não é fácil fazer esse registro, é extremamente complexo. Então, as plataformas elas vão ter também muitos desafios para conseguir se adequar e serem capazes de fazer esse registro. Então, de novo, grandes responsabilidades que surgem para a plataforma, mas porque para a gente ter um mercado secundário, o investidor tem que saber o que ele está vendendo, senão isso é uma bola de neve, claro. E se você puder dar um spoiler para a gente aqui, o CRIA pretende entrar também, oferecer essa modalidade de registro? Já estão pensando nisso? Já estão estruturando isso? Sim. A gente já está. Dia zero, acho que foi a norma, inclusive está aqui impressa de novo. Leio todo dia alguma coisa diferente, mas a norma, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de especificar, e assim, a gente, pela proximidade com o Basement, tem muita mais essa facilidade de entender, né, como funciona. Então, a gente sim vai oferecer não só no CRIA, mas todas as plataformas do ecossistema KRS, porque eu não sei se a gente comentou sobre isso, acho que a gente não comentou aqui, mas hoje o CRIA também vende sua infraestrutura, em termos de tecnologia e pacotes contratuais para outras plataformas. Então, a gente tem um ecossistema completo de plataformas. E todas as plataformas desse ecossistema, elas têm acesso às mudanças que a gente faz no sistema principal, né? Então, se a gente implementar um sistema de registro no CRIA, todas as plataformas vão ter acesso a esse sistema de registro. É uma plataforma as a service aí, que vocês já prestam para o mercado. Não, exato. Isso é muito legal, porque isso traz, né, escalabilidade aí para esse modelo. E na questão específica, né, da receita bruta anual, você comentou que você me corrigiu bem, de 10 milhões de receita bruta anual para 40 milhões. Eu imagino que o perfil do investidor muda bastante, e eu imagino que vocês tenham tido algumas dores de gente que bateu na porta de vocês e estava assim, talvez um pouco a diferença para estar dentro ou estar fora. Qual que é a visão de vocês sobre o que muda desse perfil de quem vai de fato acessar vocês e vai poder acessar o mercado? E mais que acessar o mercado, dá oportunidade, né, para os investidores entrarem nessas empresas. Acho que esse talvez é a minha mudança favorita, né? A gente tem a mudança do teto de captações de 5 para 15 milhões, que é bem legal, mas a mudança da gente poder fazer ofertas para negócios que faturam mais significa que a gente sai de uma situação nichada e mais focada em seed e bridge, e a gente começa a entrar numa atuação focada em série A e além, ou traduzindo o venture capital, a gente entra em uma atuação em negócios muito mais consolidados, muito mais robustos, que diminuem um pouquinho das camadas de risco. E eu sou totalmente entusiasta de investir em negócios que são super iniciantes, negócios que estão lá no comecinho. Mas eu acredito que a gente tem que compor e diversificar o nosso portfólio, encontrar um equilíbrio. Então, investir um pouquinho no empreendedor maluco, visionário do PowerPoint,
mas investir também nesse negócio que ele tracionou, que ele provou, que ele cresceu e que ele está indo para a próxima, no bom sentido. E aí aqui, uma coisa que me entusiasma muito também é a gente tem talvez 100 negócios no nosso portfólio. E tem uns negócios muito queridos meus e da equipe que captaram há muito tempo com a gente e que a gente viu crescer espetacularmente. E aí quando você fala, quero fazer de novo, quero trazer esses negócios, eles cresceram, estão fazendo nova rodada, é hora da gente acompanhar essa empresa que a gente ama no nosso portfólio. Não pode. Eu lembro que estava falando com um empreendedor pouquinho antes da mudança normativa chegar, e quando a gente ainda tinha os dados que a CVM tinha colocado de que a mudança ia ser de 10 milhões para 30 milhões, ele falou, eu faturei um pouquinho acima de 30 milhões. Aí eu falei, caraca, que saco. A gente reclamou, falei, a gente tá reclamando que você faturou mais de 30 milhões, porque, sabe, por tão pouco, mas agora com 40 milhões, a gente pode fazer a oferta deles. Então, a gente amplia muito o nosso leque de oportunidades de trabalhar com negócios que já passaram pelo CRIA, mas também novos negócios que são super mais robustos. E como que vocês veem essa questão justamente para rodadas adicionais de quem já estava com vocês antes? Vocês veem, acho que você trouxe um exemplo muito bacana, né, de alguém que estava lá atrás, conseguiu, agora vai conseguir acessar. Qual que é a expectativa de vocês para o apetite desse novo mercado aí de novas emissões, de quem já estava, querendo ou não, já passou um pouco do custo de transação inicial? Você acha que vai mudar muita coisa do que eles precisam fazer para poder estar adequados às novas regras, ou não? Você acha que vai ser algo bastante sutil, bastante tranquilo? Uma das mudanças principais é empresas que faturam mais de 10 milhões vão ter que ter as informações financeiras auditadas por um auditor cadastrado na CVM. A associação das plataformas, a associação Equity, das plataformas de Equity Crowdfunding, já está de olho nisso para listar auditores com preços bons para permitir que essas empresas façam a sua auditoria sem que isso inviabilize por aumentar os custos da oferta. A segunda coisa, a parte dos registros, a nossa ideia e visão de mercado, que eu tenho falado com parceiros que poderiam nos prestar um pouquinho desses serviços, é de que não se pode inviabilizar para o mercado. Então, o custo das ofertas não pode crescer exponencialmente, eu não acredito que vá crescer. Em termos de complexidade, geralmente empresas que tenham um faturamento maior e têm uma posição maior, para elas não faz sentido captar pouco. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões é pouco frente ao tamanho desses negócios. Então, eu acho super relevante o teto de captação tá acompanhando o teto de faturamento, porque a gente precisa de negócios maiores, de captações maiores para fazer negócios maiores. Mas esse teto de faturamento, ele depende também de muito mais engajamento de marketing, de muita mais capacidade de distribuição. E aqui talvez está o melhor presente da CVM, que não é nem presente, assim, é aquela ideia de não fez mais que sua obrigação, que é permitir que as plataformas façam distribuição mais aberta. Hoje a gente não podia, a gente é super restrito de como distribuir nossas ofertas. Então a gente seleciona, a gente cria a base de investidores, mas na hora de distribuir as ofertas, não podia fazer publicidade. E agora vai poder se plugar a parceiro de distribuição, inclusive, a achar os influenciadores certos, a falar com mais gente. E com isso a gente consegue atrair muito mais investidor e fazer muito mais marketing para atrair, para fazer rodadas maiores, com isso evoluir as rodadas dos negócios maiores. E como você falou bem, né, eu acho que traz esse poder, mas também traz a responsabilidade também de ter mais transparência em como a remuneração de quem você está acionando para isso também, né? Também tem esse outro lado que eu acho que é importante para os investidores saberem que não tem aqui nada saindo pela tangente. A gente tem que receber uma pergunta aqui, Camila. Eu vou ler para você, a pergunta é um pouquinho longa, mas eu acho que é interessante. Realmente as plataformas de crowdfunding estão desempenhando um papel fundamental para o desenvolvimento. Vista disso, gostaria de saber suas impressões sobre os seguintes pontos. Primeiro, em relação à flexibilização para a contratação obrigatória de profissional de compliance, em razão do aumento da volumetria. Você acha que isso pode impactar a estrutura de governança das plataformas de alguma forma? E segundo, se de modo mais geral, as
sobre compartilhar a sua percepção sobre a colaboração nas plataformas de crowdfunding para o desenvolvimento de projetos inovadores no Brasil. Perfeito. Sobre o primeiro ponto, eu acho que faz completo sentido a CVM esperar que plataformas mais bem estruturadas e mais robustas e com capacidade de distribuir 30 milhões ano tenham agentes de compliance preço. Porque o trabalho da plataforma, ele não acaba na oferta. E eu vou ser sincera e transparente que eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi isso lá em 2014 e 2015, quando a gente achava que sim. Mas não é verdade. A oferta é só o primeiro passo. E talvez aquela celebração, o noivado mesmo, né? Quando você está em mais êxtase, mas também quando você tem mais trabalho. Mas é após a oferta que acontece o casamento, que aí é o pacto eterno que você tem com a startup e com todos os investidores envolvidos. Então as plataformas têm que ter esse mindset de que o foco não é na distribuição. O foco é em garantir boa governança durante todo o período. Garantir transparência das informações. Garantir que os investidores tenham acesso às informações também. E para isso, se você tem aí 30 milhões transacionados ano, eventualmente você vai chegar em 3 anos depende do volume de ofertas, mas digamos que você tem aqui 50 negócios, você precisa de um profissional focado nisso. De um profissional para dar vazão à governança mesmo, à compliance desses negócios, ao acompanhamento. Então, eu acho super justo, super razoável a CVM demandar isso. Legal. E sobre a questão da sua percepção, do quanto que isso ajuda para projetos verdadeiramente inovadores. Você vê uma diferença, por exemplo, no apelo que um projeto que tem mais inovação tem relativo a um projeto, vamos dizer, um pouco mais conservador, um pouco mais ortodoxo? Acho que o inovador ele é mais disruptor e ele é mais adepto a riscos, então ele está mais aberto e flexível, né? Enquanto o conservador é um pouco menos. Então, eu conheci muita plataforma. A gente tem hoje tem 54 plataformas no mercado, né? Das quais acho que o topo, 5% faz 90% do volume, e muitas das plataformas não são abertas. E muita plataforma entrou no mercado achando que ia ganhar dinheiro fácil. Eu só crio uma plataforma, eu cobro taxa de transação sobre os investimentos, não tenho nenhuma responsabilidade com os investidores. E para esse tipo de plataforma, você vê para e dá um aviso. Não funciona assim. O equity crowdfunding não é para você ganhar dinheiro fácil. Você tem um monte de responsabilidade. É jogo de gente grande, é coisa séria. Então, nesse sentido, quem é ambicioso, quem é inovador de verdade, que consegue navegar bem. Enquanto quem é mais conservador, nessa visão de quero ganhar dinheiro rápido, quero fazer pouca coisinha, assim, acho que não vai fazer sentido. Legal. E uma pergunta aqui um pouco mais técnica do ponto de vista regulatório. A gente teve uma nova superintendência inaugurada na CVM, que é a Superintendência de Securitização. Né? Até veio junto aí, um pouquinho antes, na verdade, da própria da instituição, uma figura específica regulada das securitizadoras, que antigamente elas reguladas por produtos e não pela sua atividade. Agora você teve essa alteração também, uma resolução CVM recente. Quanto que você enxerga que isso ajuda, ou às vezes traz uma obrigação até maior, um estágio maior, de vocês terem uma superintendência especializada, né, trabalhando aí perto de vocês? Como tem sido essa interação com essa nova superintendência do regulador? É sempre complexo falar de regulador, principalmente numa live, mas pela sorte da CVM eu tô de bom humor e vou falar bem hoje. Porque não, a verdade é que acho que a CVM fez um ótimo trabalho no sentido de que crowdfunding nasceu em 2014. Toda inovação vem antes da regulação. Até todo crime vem antes da pena. Natural de todo o mercado, né? Então, eu achei a analogia muito boa do crime, né? Porque, pô, vamos tirar a parte criminal aqui no. mas eu entendo, de fato, não é trabalho do regulador ser inovador, né? Exato. Não é trabalho do regulador ser inovador. Mas uma vez que o regulador vê a inovação, é o trabalho dele
das formas dessa inovação se consolidar de uma forma saudável e tranquila. Então, começamos em 2014 e não tinha nenhuma regulação. Aí, em 2017, a CVM olhou para o mercado, falou, vamos regular esse mercado, se inspirou no Jobs Act americano, e trouxe uma regulação legal, bacana e bem avançada. Eu posso falar isso porque, como primeira plataforma do mercado, a gente acompanhou muito de perto a CVM escrever essa regulação, né? A gente colaborou muito. A regulação, ela veio, a CVM 588, em 2017, como um testing the waters, né? Então, um teste da CVM para ver a viabilidade do mercado, para ver se vinga, para ver se não é um negócio de altas fraudes, igual a gente viu em outros mercados que apareceram. Então, a CVM, ela trouxe uma regulação aberta, mas bem conservadora, né? Teto de 10 milhões de faturamento, captação máxima de 5 milhões, sem poder secundário, plataforma não podendo fazer nenhuma divulgação, tão conservadora. Só que a CVM em 2020, então 3 anos depois, já olhou para o mercado e falou, estou pronta para mudar a regulação. E para mim, essa foi a sinalização principal de que a CVM ela está muito aberta a aprender com esse mercado e ela viu os impactos desse mercado na economia e vê valor nesse mercado. Então, quando a CVM, em 2019, lança a audiência pública, a maior sinalização que me dá e que dá ao mercado é a autarquia gosta do que a gente está fazendo e acredita que a gente fez de forma tal que dá para aumentar, dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Que a gente passou pelo teste, passamos do teste. E aí, infelizmente, esse é um momento de crise em que a gente espera 2 anos pelas mudanças, então saiu as propostas da CVM em 2020, audiência pública, mas só 2022, depois de alguns atrasos, que a CVM publicou a resolução com as mudanças. Então, teve um atraso. E eu acho que a gente ainda corre riscos de novos atrasos com CVM em todos os aspectos regulatórios, muito por causa de cortes de verbas, enfim, crises na instituição como um todo, né? A gente critica o regulador, mas tem que lembrar isso também, né? O que a CVM faz com o orçamento que ela tem é heróico. Então é isso. O regulador, ele trouxe mudanças que alegraram muito ao mercado, né? Na proposta da audiência... E eles escutam o mercado. Na proposta da audiência pública, eles tinham colocado 30 milhões, escutaram o mercado, aumentaram para 40 milhões. Eles tinham colocado o mercado de transações subsequentes, o mercado secundário, muito mais fechado, né, do que eles permitiram. Eles permitiram a gente fazer com todos os investidores ativos. Antes era só focado no investidor da mesma oferta. Então era um mercado que ia ser natimorto, né, já ia nascer morto. Então a CVM, ela trouxe boas mudanças, escutou as plataformas, escutou o mercado e trazer para mais perto as plataformas deles mostra que eles estão em uma constante evolução e vão continuar acompanhando o nosso mercado, porque é isso, a gente chega no teto e aí a gente quer aumentar o teto. Então, a gente já está pronto para a CVM 588 versão 3.0. A gente ainda não chegou na 2.0, mas a gente já está pronto para 3.0. Legal. Bem, a gente sabe, né, que é sempre complicado algo que demora tanto com essa alteração, e eu concordo com você na visão de que a leitura inicial é uma conservadora, e quando você acaba sofrendo um problema de seleção adversa, né? Porque você, o cara que tá debaixo de você, está regulado, tem uma autorização, você restringe tanto a vida dele, enquanto tem tanta gente oferecendo produtos muito mais arriscados, com muito menos segurança e fazendo propaganda, né, na camisa do time, dos maiores times de futebol do Brasil. Então, para falar pouco aqui. Então, eu acho acho realmente bacana essa visão, acho que tem que ter essa questão, também tem que dar o braço a torcer quando a gente tem essa melhora, mas tem, acho que também uma questão macroeconômica interessante agora, né? Porque, por um lado, você tem um cenário de juros altos, então ter mais uma alternativa interessante aí de captação, acho que é bem bacana, porque ao mesmo tempo que é o mercado de juros altos, é o mercado que o mercado de VC tem sido visto como desaquecendo um pouco, por exemplo, a tecnologia nos últimos meses, e também bastante desconfiança aí nos mercados de capitais. Então, apesar de ter demorado, eu acho que chega agora num momento feliz, né? Um momento que tem, acho que, uma oportunidade bacana para as empresas olharem com carinho para esse mercado, para os investidores idem, né? Porque tem oportunidades bastante interessantes de investimento. Tudo bem que não é nada mal você ganhar 13% para mais aí em títulos públicos,
mas a gente sabe que no cenário inflacionário 13% não resolve a vida de muita gente, e umas empresas como essa prometem, né? Prometem não, mas é a palavra errada, mas conseguem trazer e tem o potencial de trazer retornos bem mais significativos. Né? Exato, não, falou muito bem. E é isso, o investimento em startups é o investimento para que você quer enriquecer, criar patrimônio, é uma visão de longo prazo, né? Então, uma visão que não está tão sujeita às oscilações mercadológicas, sempre está, né? As startups, elas correm riscos de acordo com o risco do mercado também. Mas as oscilações são muito menores, existe muito potencial para ser destravado nesse mercado privado. Ao mesmo tempo em que para as empresas nunca foi tão importante ter acesso a essa fonte de capital. Não, muito bacana. Bem, a gente sabe que vocês já estão tendo bastante trabalho agora. A gente espera que vocês tenham ainda mais trabalho a partir de 1º de julho. Vocês ajudem, de fato, a capitanear um pouco essa mudança, essa renovação desse mercado, que é um mercado que, como você falou bem, né, trouxe muito potencial, mas que, querendo ou não, a maior parte do público conhecia ainda mais pelo crowdfunding padrão da vaquinha, né, do Kickstarter. E agora precisa conhecer de fato isso como uma alternativa de investimento, e é muito legal ver esse mercado se desenvolvendo. Camila, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Foi um prazer ter você aqui conosco. Acho que você deu uma verdadeira aula aqui para todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre o assunto. Eu lembro, pessoal, quem às vezes gostou, estava assistindo a live, gostou, quer indicar para algum amigo. Isso aqui tudo vai ficar disponível na nossa plataforma no YouTube, e qualquer dúvida ou questionamento pode encaminhar, que a gente também pode levar até a Camila, que com certeza vai continuar nos ajudando a esclarecer mais aí os detalhes dessa nova configuração de mercado na qual se posicionam hoje as plataformas de equity crowdfunding. Camila, alguma outra palavra de encerramento? Eu queria só te agradecer muito, Vicente. Acho que toda troca com você é sempre produtivo e parece papo de bar, assim, então muito gostoso. Então, super obrigada pelo papo, foi realmente um prazer. Obrigada a todo mundo que participou e também fica o convite para conhecerem mais do nosso mercado, do cria.vc, fazer parte da nossa rede, da nossa comunidade. De fato, é muito entusiasmante investir em startups e participar da construção desse novo mercado. Então, super obrigada. Eu vou deixar com total transparência aqui que eu não ganho nada para fazer essa propaganda, mas eu recomendo fortemente, pessoal. Deem uma olhada na plataforma, vale a pena. Acho que todo mundo pensa hoje em dia em novas formas de investimento. Existem formas que não são tão novas, mas que tem agora novas configurações bastante interessantes. Vale a pena checar. Super obrigada. Valeu, Camila. Obrigado, Valeu. Viu? Tchau, gente. Até.